Senhoras e senhores, às 10 horas e 30 minutos do dia 23 de outubro de 2015, na qualidade de presidente da Comissão Especial da Baía de Guanabara e contando com a presença do senhor deputado Nivaldo Mulim, membro dessa comissão e presidente da Comissão de Saneamento Ambiental dessa Casa, dou por aberto os trabalhos da 6ª audiência pública, que tem por objetivo discutir e acompanhar as injustiças socioambientais contra os pescadores artesanais da Baía de Guanabara. Essa é uma audiência que a gente considera muito importante para os objetivos dessa comissão. Essa é uma comissão que tem o nome de Comissão Especial da Baía de Guanabara, que, intencionalmente, a gente não colocou o nome de Comissão Especial pela Despoluição da Baía de Guanabara, que a gente entende que os debates feitos ao redor da despoluição até aqui vinham sendo debates muito restritos, debates importantes que dizem respeito a uma questão central para a poluição da Baía de Guanabara, que é o despejo de esgoto residencial sem tratamento na Baía e no conjunto da bacia hidrográfica, mas que a gente considera insuficiente, uma vez que, se a gente olha para a história da Baía de Guanabara ou para um retrato da Baía de Guanabara hoje, a gente vê que as questões que se somam com relação aos usos da Baía, aos impactos socioambientais que a Baía sofre, a redução da sua biodiversidade, a redução das suas áreas de mangue, são muito mais complexos e são muito mais fatores envolvidos do que o estritamente despejo de esgoto residencial. A gente poderia citar alguns fatores, como, por exemplo, o próprio despejo de dejetos da indústria, que é um elemento central para a gente pensar a questão da presença de metais pesados na Baía de Guanabara, especialmente no fundo da Baía, que estão ali sedimentados. A gente poderia citar a crescente presença da indústria portuária, que hoje ocupa, de forma direta ou indireta, quase metade do espelho d'água da Baía, tendo diversas estruturas, entre embarcações, dutos, plataformas, que hoje fazem parte desse cenário de ocupação da Baía de Guanabara, inclusive tendo reflexos, tanto na contaminação, a gente não pode esquecer que isso demanda dragagens, impacta na biodiversidade, quanto o histórico de acidentes que a gente tem relacionado à indústria do petróleo, que marcam a história da Baía de Guanabara, especialmente no seu aspecto de degradação, e que, naturalmente, tem mais um elemento que é muito importante para a Baía de Guanabara e que tem um impacto direto sobre os pescadores. A presença crescente da indústria do petróleo, ela tem não só, por exemplo, assim como outros usos da Baía de Guanabara, que tem saturado o seu espelho d'água, que tem levado à degradação, ela tem impacto sobre a biodiversidade. Essa semana mesmo, os deputados dessa comissão fizemos uma visita técnica à Baía com o grupo MAQUA, da UERJ, que pesquisa a vida marinha na Baía. E pudemos ver como, por exemplo, algumas das estruturas presentes ali estão exatamente em pontos onde antes eram relacionados à vida e à reprodução, por exemplo, do boto cinza, ou que antes eram pontos importantes de pesca. Ou seja, há um redesenho crescente do espelho da Baía de Guanabara. E, nesse cenário, os pescadores artesanais são um ator fundamental. São um ator fundamental, primeiro, porque tem um histórico de ocupação da Baía que é secular. Já há há alguns séculos, temos registros da presença da pesca artesanal na Baía. Segundo, porque é ainda hoje uma atividade econômica importante para o sustento de dezenas de milhares de famílias. Só na Baía de Guanabara, a estimativa do número de pescadores artesanais é ao redor de 20 mil. Entre 18 a 25 mil são as estimativas, as diferentes estimativas que a gente tem acesso, nenhuma com um grau de precisão muito exato, mas que nos coloca essa faixa dos 20 mil. E que tem sofrido cada vez mais, a ponto da gente ter, inclusive hoje, pescadores que, por defenderem o seu direito à pesca, a uma relação de garantia da sua própria vida
através de uma relação com o meio ambiente, com a Baía de Guanabara, sofreram ameaças, registros de assassinatos, inclusive ainda hoje temos pescadores que estão em programas de proteção, né, de testemunhas, defensores de direitos humanos, por conta dessa sua atividade pesqueira. Então, para tentar atualizar essa leitura dos conflitos, dos diferentes processos que hoje levam à degradação da Baía de Guanabara, essa audiência ela tem uma importância, porque a gente entende que os pescadores, mais do que agentes econômicos, são agentes que, para a sua própria existência, necessitam de um meio ambiente equilibrado. Se não tiver um meio ambiente equilibrado, não tem peixe, não tem água limpa, fatores fundamentais para que os pescadores possam estar existindo. Então, a gente vê que não é coincidência o fato de que, nos períodos onde a Baía de Guanabara apresenta os seus quadros mais alarmantes de degradação e contaminação, sejam também os períodos onde a sobrevivência dos pescadores artesanais seja de forma cada vez mais dramática. Então, para a gente fazer essa compreensão desse arcabouço complexo que hoje marca os diferentes usos da Baía de Guanabara, a gente realizou, né, essa audiência pública específica sobre esses conflitos que marcam hoje essa Baía que a gente quer ver cada vez mais viva, né, cada vez mais preservada. A gente convidou uma série de pessoas para participar das exposições iniciais, juntamente com os pescadores, ou para participar do debate de forma mais ampla no segundo momento. Vou registrar, agradeço de antemão a presença de todos os convidados. Acho que a participação de cada ator que hoje cumpre protagonismo na Baía de Guanabara é muito importante para que, no final dos trabalhos dessa comissão, a gente possa propor sínteses que tenham, de fato, dialogado com esses diferentes atores. Então, destaco já aqui os nossos convidados presentes, o senhor Breno Herrera da Silva, analista ambiental do Instituto Chico Mendes e pesquisador do programa de pós-graduação da EICOS, do FRJ, o senhor Alexandre Anderson, presidente da Associação de Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara, a OMAR, o senhor Maicon Alexandre, representante do Sindipesca do Rio de Janeiro, o senhor Flávio Lonto, representante da Associação de Caranguejos Pescadores e Amigos de Tambi, ACAPesca, senhora Carla Ramoa, pesquisadora do PPGG da UFRJ e que tem assessorado aqui a Comissão Especial da Baía de Guanabara, o senhor Davi Alcântara, representante do FIPERJ, o senhor Davi Gonçalves Soares, professor de Sociologia da UERJ, o senhor Alexandre Braga, representante do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, a senhora Carmen Lucarini, superintendente de Relação Porto-Cidade, Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, de Docas, o senhor Capitão de Fragata Azevedo, do 1º Distrito Naval da Marinha, o senhor Márcio Santa Rosa, representante do secretário de Ambiente, André Correia. Se tiver mais alguém presente que eu não registrei, a gente vai registrando aqui ao longo da nossa audiência. Agradeço a presença de todos e todas que se dispuseram e já começo registrando a presença dos demais pescadores que vieram aqui também para contribuir com essa nossa audiência. Os já citados Alexandre Anderson, representante da OMAR, Maicon Alexandre, do Sindipesca, a Gilcinei Lopes, presidente da Colônia de Pesca de Caxias, a Márcia Regina, presidente da ACAAN, Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé, a senhora Maria Marli, líder comunitária da Praia de Mauá e adjacências, o senhor Rafael, membro da ACAAN, Associação de Caranguejeiros e Amigos do Mangue de Magé, a senhora Deise Menezes, diretora de Políticas para Mulheres Pescadoras da OAMAR, Romildo Oliveira, presidente da ATPMG, Associação de Trabalhadores de Pesca de Magé e Guapimirim, Paulo César, diretor do Sindipesca, Michel Teófilo, presidente da APALG, Associação Livre de Pescadores de Guia da Pacoíba, Emerson Santos, diretor do Sindipesca, Emanuel de Almeida, representante da CONAMEA, Conselho Municipal de Associações de Moradores, Entidades e Afins de Magé, Marluce, diretora da ACAAN, Miguel Alves, membro do Sindipesca, Kleber Araújo, diretor da OMAR, André, representante de pescadores artesanais da ilha de Paquetá e Jurubaíba, Marcelo Feitosa, diretor do Sindipesca, Sindicato dos Pescadores Profissionais e Artesanais do Estado do Rio de Janeiro.
Obrigado a presença de todos e todas. Muito importante para essa comissão a presença de vocês aqui, contribuindo com os debates e com o nosso funcionamento. Então, vou começar aqui passando a palavra para o senhor Breno Herrera. Bom dia a todos, bom dia a todas presentes. Agradeço ao deputado Flávio Serafini pelo convite e parabenizo pela importantíssima iniciativa de trazer esse debate para o Legislativo, quando a gente percebe aí uma timidez que nos entristece nos governos executivos, seja estadual, seja municipais ou federal, para tratar desse caso, que é muito grave. Então, o apoio vindo aqui da Alerj é importante para fazer frente aos desafios que a Baía de Guanabara atravessa. Bom, eu trouxe aqui algumas imagens para passar um pouco a experiência que eu tive na Baía de Guanabara durante os últimos anos e tenho agora como pesquisador e trazer algumas reflexões para tentar qualificar esse debate que, ora, vem sendo travado. Pode passar. Primeira mensagem que eu queria trazer é em relação à qualidade da Baía de Guanabara, qualidade ecológica e biológica desse sistema ainda. Existe aí, hoje em dia, um rumor ou uma interpretação de que a Baía de Guanabara está morta. É um ambiente sacrificado, que já não merece mais nenhuma intervenção ou nenhuma atividade ambiental ou social, porque já era, já foi, já está degradado, e ali a vocação do ambiente seria uma vocação industrial, aquaviária, enfim, não teria nenhuma vocação ambiental ou social. É lamentável alguns pescadores, inclusive, eu já vi, reproduzirem esse discurso. E não tem nada mais equivocado. A Baía de Guanabara ainda tem muita vida, ainda tem condição total de se recuperar se a gente parar de agredir como vem fazendo nas últimas décadas. E aí eu ressalto a região ali do fundo da Baía de Guanabara, né, onde tem as unidades de conservação federais, a APA Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara, que representam ali 14 mil hectares, mais ou menos 7 mil hectares de área de manguezal, muito bem conservado, como as próximas imagens que eu trouxe aqui para a plenária. Esse é o rio Guapimirim, a gente vê ainda um rio com um traçado meândrico, não foi canalizado, não foi retificado, está desembocando na Baía de Guanabara, o que demonstra aí a qualidade desses recursos hídricos. Essa é a foz do rio Guaxindiba, um rio que já foi tentado se transformar numa hidrovia, ou seja, num pátio de manobras industriais. A gente vê aí a qualidade da vegetação desse rio. Esse rio, repito, a gente vai falar até um pouquinho mais adiante. A iniciativa foi converter o uso desse rio para passagem de embarcações industriais. Ele está vivo e tem uma vegetação exuberante nas suas margens ainda. Um detalhe da vegetação do mangue, né, o mangue vermelho, pode passar. Aí um dos canais da APA também exibindo uma vegetação bem conservada, pode passar. Aqui uma imagem que mostra também um barco navegando ali no rio Guapiaçu, com a Serra dos Órgãos atrás. Então a gente percebe com essa imagem também que existem ainda rios de qualidade que nascem em áreas protegidas, nascem ali no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Parque Estadual dos Três Picos, nascem em Cachoeiro de Macacu, nascem em áreas protegidas, atravessam áreas que ainda não estão intensamente urbanizadas nem industrializadas, atingem a área de mangue, que por suas propriedades ecológicas depura a qualidade dessas águas e desemboca na Bahia em bela qualidade ambiental. Então, é um símbolo aqui de que há vida na Bahia e no seu entorno. Vamos adiante. Breno, desculpa, acabou que eu não falei no início, como a gente tem muitos convidados e quer que a gente consiga, no final, fazer síntese, a gente pode trabalhar com uma referência ao redor de 10 minutos? Perfeito. Vou tentar ser bem breve aqui. Bom, aqui uma imagem dos pescadores artesanais da Bahia, no caso aí os caranguejeiros, que vivem e dependem disso há muitas gerações. Pode passar. Existe uma fartura imensa de caranguejos, de siris, de diferentes espécies de peixe, robalo. É muito produtiva a Baía de Guanabara ainda, particularmente no fundo da Bahia. Por favor. Bom, a Baía de Guanabara, além disso, a vegetação de mangue desse ambiente está se recuperando naturalmente. Esse é um sinal de que, se interromper a degradação, não é preciso nem muita intervenção para aquele ambiente se regenerar. O pessoal do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
dirigiu seus satélites para a região da Baía de Guanabara e percebeu que nessa década, entre 96 e 2007, houve um aumento de quase 400 hectares na vegetação de mangue, por recuperação natural, não houve reflorestamento. Ou seja, basta evitar de cortar a madeira de mangue, basta evitar de lançar esgoto, que naturalmente esse ambiente se recupera. Por favor. Além de abrigar várias atividades de ecoturismo, de educação ambiental, de replantio voluntário, aqui no primeiro quadrante da imagem a gente tem um comunitário da região, um pescador, que foi capacitado para trabalhar com reflorestamento de mangue. Existem atualmente várias pessoas empregadas, pescadores, que, além da pesca, trabalham com a recuperação daquele ambiente. É vivo aquele ambiente. Vamos lá. Isso gerou que, em 2012, a APA Guapimirim foi reconhecida como posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, um reconhecimento internacional dado pela Unesco, do programa Homem Biosfera. Obviamente, a Unesco não seria maluca de credenciar esse ambiente como uma referência internacional de conservação ambiental se não encontrasse ali propriedades ambientais relevantes. Bom, os impactos sobre a pesca artesanal, para a gente entrar diretamente no tema específico desse debate de hoje, todos sabem aqui que é um histórico muito conflituoso que acompanha a pesca artesanal e a indústria, especificamente a indústria petrolífera na Baía de Guanabara. Basta lembrar que até hoje, aquele impacto havido na Reduc em 2000, não houve nenhum ressarcimento, nenhuma indenização para os pescadores da Baía de Guanabara. Então, o conflito não é de hoje, ele vem só se amadurecendo. E se acirrou recentemente com a expansão petrolífera no espelho d'água da Bahia, talvez como outros colegas aqui vão falar com melhor propriedade. Eu queria trazer aqui rapidamente um caso que, como eu falei no início, do rio Guaxindiba. Muitos aqui já conhecem esse caso, mas para quem não conhece é bom se inteirar, para mostrar que existe esperança na luta socioambiental da Baía de Guanabara. Em 2007, no âmbito do licenciamento do Comperj, foi colocada uma condicionante na licença expedida pelo governo do Estado, que conferia a inviolabilidade da Estação Ecológica da Guanabara e da APA Guapimirim. Dentro dos limites dessas UCs, estava proibida a circulação de embarcações e de transporte de equipamentos. A Petrobras estava ciente dessa proibição desde 2007, ou seja, para o Comperj operar, nenhuma área da APA ou da ESEC poderia passar por interferência, passar por intervenção, nem mesmo para transporte de equipamentos. Por favor, Carlos. Bom, em 2009, a empresa apresentou um estudo de impacto ambiental, a Petrobras, vamos dizer assim, para instruir o processo de licenciamento para o transporte de equipamentos pesados que estavam no Porto do Rio de Janeiro e deveriam ser transportados para a planta principal do Comperj. A empresa, no seu estudo de impacto ambiental, trouxe 6 alternativas, melhor dizendo, que está cada uma em uma cor aqui nessa imagem. Seriam as alternativas para efetuar esse transporte do Porto do Rio, de equipamentos muito grandes, que já vinham montados da Europa, até o Comperj. Naquela época, em 2009, a Petrobras identificou que as alternativas que passavam por dentro da APA eram inviáveis ambientalmente, e que a alternativa mais viável ambientalmente seria aquela última linha azul escuro, que bordeja a APA, mas não interfere na vegetação de mangue. Ou seja, em 2009, o próprio empreendedor instruiu os órgãos ambientais, dizendo que não se deveria fazer nenhuma hidrovia naquele bosque de mangue do fundo da Bahia. Entretanto, em 2011, a Petrobras apresenta um novo requerimento, através de uma empresa por ela contratada, que, se pautando numa justificativa exclusivamente financeira nas reuniões, ou seja, alegando o impacto da crise financeira internacional de 2008, que a alternativa da hidrovia no Rio Guaxindiba deveria voltar à tona. Essa alternativa, repetimos, havia sido descartada pela própria empresa 2 anos antes. 2 anos depois, ela volta e fala, mesmo sendo inviolável, mesmo nós estudando e dizendo que é ambientalmente inviável, a gente está sem dinheiro, então a gente precisa fazer hidrovia no Rio Guaxindiba. Pode passar. Isso gerou muita revolta e, ao mesmo tempo, muita organização política dos pescadores da Baía de Guanabara, que literalmente levantaram a bandeira pela proteção do Rio Guaxindiba. Deixem o Rio Guaxindiba, fora o Comperj. Virou pauta da reivindicação dos pescadores que
foram instruídos e discutiram muito o tema no Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim e outros fóruns ambientais e sociais da Baía de Guanabara. Por favor. A organização fez com que eles fossem também para audiências públicas como essa que está sendo puxada aqui pelo deputado Flávio, aí no caso na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pode passar. Enfim, passeatas, manifestações, pode passar. E o movimento saiu vitorioso. O governo do Estado recuou na sua iniciativa de tentar licenciar a hidrovia e a Petrobras foi obrigada a fazer um projeto que para ela era mais custoso, mas com certeza para a sociedade carioca e fluminense, muito mais considerável, muito mais qualificado em termos ambientais e sociais. Isso evidencia a capacidade de organização dos pescadores e a importância da sua luta organizada para fazer o enfrentamento desses impactos socioambientais. Bom, para o último ponto aqui, antes das reflexões finais, também para trazer o tema ao debate, a Baía de Guanabara ela não sofre só pela poluição orgânica industrial que a atinge, mas sofre bastante com o assoreamento, ou seja, o carreamento de sedimentos que chegam na Baía de Guanabara. Aqui eu lembro do saudoso professor Elmo Amador, que dedicou quase uma vida inteira a evidenciar e a ilustrar esse tipo de impacto. Então, a Baía de Guanabara, aos poucos, ela vem sendo assoreada, seu espelho d'água vai se reduzindo, isso reduz a oferta de pescado e reduz as qualidades ambientais desse ambiente. Eu lembro também, isso é só para trazer realmente à tona aqui na discussão, que uma das condicionantes que o Comperge tem para começar a operar é fazer o reflorestamento de mais de 4.000 hectares de faixa marginal de proteção dos rios que drenam para a Baía de Guanabara. Estão em roxo aqui nessa imagem, ali em amarelinho está o Comperge. É necessário cobrar isso com mais intensidade, porque está muito lento essa recuperação florestal. A gente ouve muitas soluções de engenharia para fazer frente ao assoreamento ou até mesmo para a crise hídrica, construir barragens, construir retificações de rio, coisas do gênero. O que a gente tem que botar com força agora no discurso é que o assoreamento vai ser muito melhor combatido se a gente recuperar os rios que ainda não foram urbanizados ou industrializados no entorno da Baía. É fundamental e é urgente que esses rios que ainda não são cidade, ainda não foram, ou indústria, que ainda estão cruzando áreas rurais, sejam recuperados o mais rápido possível para corrigir esse problema do assoreamento. Por favor, Carlos. Bom, já encaminhando, então, algumas reflexões. Primeira, reiterando, a Baía está doente, mas não está morta. Não podemos cair nessa ladainha de que a Baía está abandonada, está morta. Para isso, já tem alguns debates, inclusive, sobre a ampliação da água Guapimirim, que eu acho que cabe a esse grupo discutir também, para fazer com que outras áreas de mangue que ainda não estão protegidas na Baía de Guanabara e até o espelho d'água do fundo da Baía possa ser protegido por um órgão federal. Vamos lá. Segundo reflexão é sobre o papel dos conselhos gestores das áreas protegidas, ou os conselhos gestores que permitam participação popular. Existe um importantíssimo papel político-pedagógico nesses ambientes, onde os pescadores artesanais, onde as populações vulneráveis podem e devem participar, devem ocupar esses conselhos em busca de informação qualificada para melhorar a sua intervenção nesses processos políticos e sociais. Por favor. Como eu já falei, é urgente iniciar o reflorestamento nos rios que ainda não foram urbanizados. Eu acho que há pouco, essa semana mesmo, houve um comunicado da Secretaria Estadual do Ambiente anunciando o reflorestamento de rios ali que drenam para a barragem do Guandu, mas eu não vi nenhuma referência a qualquer rio que drena para a Baía de Guanabara. Não sei se li errado a notícia ou se foi um esquecimento. Se foi um esquecimento, é grave, porque essa área merece essa recuperação para preservar o que ainda tem de vida. E está em debate também a construção da barragem ali no rio Guapiaçu. Mais uma vez, será que essa é a solução para melhorar a qualidade das águas? Porque não se fala na recuperar as margens desses rios. O governo do Estado está lançando um programa amplo de recuperação e não citou nenhum desses rios que deram para a Baía de Guanabara. É lamentável e eu manifesto aqui o meu descontentamento com essa posição. Finalmente, também reiterando as sábias palavras do deputado na abertura, muito se fala aqui que os botos são indicadores ambientais
da qualidade da Baía de Guanabara, né? A saúde dos botos reflete a saúde do ecossistema. Se os botos vão mal, tem ali uma poluição que está incomodando esses animais. A pesca artesanal, de forma análoga, é um indicador das condições sociais, é um indicador das condições socioambientais da Baía de Guanabara. Muito se fala que faltam informações para intervir na Baía de Guanabara, que precisamos de mais estudos, precisamos de mais projetos, precisamos de mais, enfim, mais informações. Eu não diria que falta informação, falta ação. E o pescador artesanal é o indicador mais qualificado para isso. Se a pesca artesanal vai bem, há oferta de pescado, há qualidade nas águas da Bahia. Não precisamos estudar muito mais isso, não. Isso é muito óbvio. Então, dirigir os esforços da conservação junto aos esforços da preservação da pesca artesanal, me parece que é a estratégia mais adequada para assegurar a conservação socioambiental da Baía de Guanabara. Desculpa se eu estendi o meu tempo, deputado. Obrigado, Breno. Obrigado pelas suas contribuições. Agora eu vou passar a palavra para o companheiro Alexandre Anderson, presidente da Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara, a OMAR. Enquanto está passando o PowerPoint, está preparando, eu vou primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos por uma causa tão nobre, tão importante. Aí agradecer o deputado pelo convite, a sua assessoria, a Carla, o Bittencourt, e falar também que a todos aqui, agradecer a presença de toda a disposição de vir aqui. Eu sei que alguns vão sair daqui um pouquinho com a orelha quente, mas faz parte do processo democrático. E pedir permissão, que é o mais importante, aos nossos companheiros pescadores, para poder falar da pauta da pesca artesanal. Nunca poderia falar sem a permissão deles, pedir licença para isso. E a ajuda deles também na contribuição, se faltar alguma coisa. Eu sou representante da Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara, muito conhecida como a OMAR. Sou um dos representantes, tem alguns diretores aqui presentes também. Nós fazemos um trabalho desde 2005, com a fundação se deu em 2007, mas desde 2005 já atuamos, na verdade, como Grupo Homens do Mar. Na verdade, esse grupo ele foi criado para fiscalizar, para atuar na defesa dos pescadores, mas passamos a ter que fazer isso de uma monta maior, fiscalizar os poluidores, os agressores do nosso ecossistema pesqueiro. Porque não se pode falar de pesca artesanal sem mar, sem rios. O pescador, ele, na verdade, ele tem toda uma interação junto ao ecossistema onde que ele vive. Porque a pesca artesanal se dá quando o pescador, quando o ser humano, a pessoa está presente, próximo onde que ele atua na vertente econômica. Ele está com barco próximo ao rio, ele está com barco próximo ao mar, e ali na frente da sua casa ou do seu barco está onde que ele tira o seu sustento. Isso se dá a pesca artesanal. E na Baía de Guanabara, a atividade pesqueira, toda ela se dá de forma artesanal e de captura, visto que aqui as condições biológicas e hoje as condições estão ficando ruins também pela contaminação, não se permite a aquicultura. Não é viável a aquicultura na Baía de Guanabara. Então, ela se dá toda na captura, no extrativismo. Então, hoje, os pescadores artesanais da Baía de Guanabara, eu estou bastante à vontade aqui, que eu estou com bastante companheiros aqui da pesca, nós estamos passando um problema muito drástico. Reconhecemos hoje que... Você pode passar, por favor? Essa é a sede da nossa associação, ela está na praia de Mauá, uma sede própria. Hoje ela está fechada por questão de segurança, muitos dos senhores já sabem o porquê, mas mais à frente eu vou explicar essa questão do fechamento da sua sede, mas seus trabalhos estão ocorrendo nas praias, nos 7 municípios da Baía de Guanabara. Pode passar? Essa é uma foto da Baía de Guanabara, idêntica que o nosso companheiro Breno apresentou. Pode passar? Eu vou começar pelo mapa. Essa é a Baía de Guanabara, que poucos conhecem. A sociedade carioca brasileira, poucos conhecem esse mapa. Então, os pescadores, eles em 2000, eles sentiram um principal golpe, que, na verdade, a gente fala que foi o início do fim da pesca, que a gente estamos aqui para evitar isso, que foi o maior desastre, um vazamento de um oleoduto numa área de um ecossistema pesqueiro que se chama Marinha na história do Brasil. Foi aonde que a própria poluidora alega ter vazado 1.300.000 litros de óleo de um duto defeituoso, que até a data de hoje não se apresentou nenhum culpado.
O único culpado era o operador, que foi inocentado não tem coisa de 2 anos. Na verdade, o culpado somos nós que estavam lá e o Dutra apareceu depois. Então, deputados, a questão que a Baía de Guanabara, logo após o vazamento, nossos companheiros, eles também estão aqui para confirmar, começou a ser alvo de uma grande corrida industrial, mas no espelho d'água. Se a gente for olhar, essa foto, esse slide foi apresentado com a ajuda de uma entidade chamada PEDEMA, fomos construídos, nós pegamos as próprias manchas, estudo de impacto ambiental das empresas que estavam já propostas a ocupar a Baía de Guanabara para o fim industrial e offshore, e colamos no mapa, junto com a ajuda da PEDEMA, e apresentamos isso em 2007 numa audiência pública do Comperj, que se deu em Guapimirim. Tinha a presença de 300 pescadores naquela época, nós pudemos constatar, e nós apresentamos esse mapa. Foi até interessante, porque nós colamos o que estava nos ERRIMAS, no estudo de impacto ambiental, e mostramos, olha, essa manchinha mais escura é impacto negativo direto, que é 500 metros para cada lado. A mais clarinha é impacto negativo indireto. Separa o ecossistema, por sua vez, para a pesca. Nós explicamos, olha, vocês mesmos já mostraram isso. Ou nós vamos pescar na Lua, ou não tem lugar mais para pescar fora de impacto negativo, aonde nós vamos pescar? Deputado, nós não estamos pedindo nada mais. A gente não queremos nada mirabolante. Mas nós sabemos, nós temos ciência que se a própria legislação vigente no país fosse respeitada, nós não precisávamos estar aqui nem apresentando mapa em audiência pública. Nós estávamos sendo consultados para isso. A maioria dessas obras não teve consulta prévia. Eu posso citar o Pier da Suzano, hoje o Pier da Braskem. Não teve consulta prévia, não teve audiência pública. Estamos contestando na justiça. Algumas audiências públicas, na verdade são todas, a presença do pescador, dos líderes comunitários, foram apenas para validar o processo. Mas nós fomos lá, nós intervemos, apresentamos, nós mostramos, é uma característica, não é triste característica não, é uma característica da pesca que o pescador ele tem pouco estudo secular, mas ele é doutor no que sabe, doutor na ciência do cuidado, do trato com o meio ambiente onde que ele vive. Prova isso, literatura já provam hoje que onde há a comunidade tradicional, o ecossistema local é preservado. E isso se dá na Baía de Guanabara. Então, sabemos hoje, sociedade carioca, sociedade brasileira, se retirar o pescador da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara, sim, vai para o fim. Então, o nosso trabalho aqui hoje é dar visibilidade a isso. Hoje fala-se muito da poluição orgânica, oriunda dos rios, a montante dos rios. Ainda perguntam para a gente assim, vocês têm alguma alternativa? Nós não temos que dar alternativa, nós já estamos aqui no início dos tempos. Já existia povos indígenas que atuavam na pesca na Baía de Guanabara, nossos caboclos, nossos caiçara, pegaram a técnica que hoje o Michel utiliza no curral, o Romildo utiliza na rede, no cerco, é a técnica indígena que veio dos caiçaras. Nós somos filhos deles, somos descendentes deles, nossos tataravós faziam essa técnica. Então, nós não temos que ter solução para esse problema, nós temos que ter respeito, ser tratado com respeito nesse contexto. Hoje, a poluição orgânica contribui muito, muito para a degradação do ecossistema pesqueiro, Baía de Guanabara, mas não tanto como a tomada do espaço. A poluição sonora, a poluição visual, nem falo. A sociedade carioca, eu acho que não gostaria de ver um pôr do sol na Baía de Guanabara, por trás da ilha de Guaxindiba, a ilha de Jurubaíba, veio de ver uma montanha, o pôr do sol se pôr na montanha, vê uma chaminé, um flare da Ilha Redonda, do terminal da Ilha Redonda da Petrobras, isso não combina. Isso é poluição estética. A poluição sonora que tem na Baía de Guanabara, a poluição visual. Porque o pessoal pensa, o terminal está fazendo som, espanta o peixe. Sabemos que espanta, nós temos uma técnica de cerco de peixe que a gente faz assim, ó. O peixe ele corre numa velocidade enorme, que chega a correr a 500 metros da distância do barco. Você imagina geradores 24 horas nos terminais. Mais atividades de lancha offshore, rebocadores. Sem falar, eu acho que a Companhia Docas está aqui presente, né? Sem falar um número enorme, crescente, que estamos monitorando na água, de embarcações offshore que estão usando a Baía de Guanabara para estacionamento. Sem falar que nós temos um vídeo aqui, inclusive, de 4 minutos, que eu vou pedir a Carla para passar. Sem falar das lavagens de purões que ocorrem de forma clandestina, dos descartes noturnos que ocorrem clandestina. Hoje, a Baía de Guanabara, na verdade, ela está sendo ocupada de forma compulsória pela indústria. Nós, pescadores, não somos contra a Petrobras, não somos contra o crescimento. Nós apenas só estamos sentindo o ônus desse processo todo, que não se reflete nas comunidades onde passa um gasoduto. Praia de Mauá passam 16 linhas de gasoduto mapeada por enquanto. Não tem água encanada e nem saúde em Magé. Campos Elíseos, não preciso dizer, tem uma refinaria. O que tem em Campos Elíseos?
além da violência, falta de saneamento e saúde. Macaé se tornou, acho que agora, campeão em violência. E cadê? O petróleo é sinônimo de crescimento? Não veio, não sei o que se é. Nós pedimos, sim, nós pedimos, que nós pescadores, que isso seja visto de uma forma que nós estamos vendo, uma falta de respeito à história, à cultura. Nós falamos de poluição sonora, visual e a luminosa. Nós temos outra poluição. Nós fomos vítimas de vazamento em 2000, fomos vítimas antes de muitos pequenos vazamentos, fomos vítimas há pouco tempo de um rebocador largando óleo, somos vítimas diariamente de pequenos vazamentos que ocorrem, inclusive, em pontas de maré, que nós já estamos mapeando, e maré de lua, como nós falamos, maré de lua cheia, maré de lua nova, que a maré está correndo mais, está de sigia, das refinarias, do polo petroquímico. Nós passamos, ano passado, a maior mortandade de pescado da história da Baía de Guanabara. Até hoje, o órgão ambiental, o INE, não forneceu o culpado. Pelo menos o superintendente da Baía de Guanabara não forneceu a causa. Nós sabemos que essa mortandade deveria estar acontecendo esse ano, porque a estiagem, falavam que era falta de água, mas a estiagem está maior esse ano do que ano passado. O porquê não houve mortandade esse ano? Mas nós sabemos por quê. Nós temos um vídeo aqui para mostrar o descarte de gás na água. Por quê? Porque o gás que sobra no fundo o gás que sobra no fundo do navio deveria ir para um dique seco o navio, deveria bombear. Não, eles descartam na água. A lavagem de purão, as soldas que eles fazem. Inclusive, eu venho agradecer e louvar a presença do Ministério da Pesca, através da Maria Luísa, e a Marinha, através do comandante Azevedo, porque isso também foi tratado dentro do fórum na capitania, estava com a presença do comandante, e falar sobre as áreas ocupadas na Baía de Guanabara por grandes embarcações de offshore, porque, na verdade, os navios que estão na Baía de Guanabara são tudo rebocadores, é para prestar serviço para a atividade de petróleo. E eles me explicaram que a Companhia Docas aluga aquele espaço. Nos consultou? Porque quando hoje você vai ocupar uma área de agricultura, principalmente agricultura familiar, você consulta o agricultor, consulta o INCRA. Nós ocupamos um espaço também. Não somos donos, mas ocupamos historicamente. Ninguém nos consulta para botar um rebocador. Tem 2 rebocadores verdes agora ao costado de Paquetá. A sul de Paquetá tem 2 rebocadores verdes. Na ilha de Paquetá, no último feriado que teve agora, Dia das Crianças, eu consegui, infelizmente, tirar a foto desses 2 rebocadores fazendo altos sons e o pessoal se banhando na ilha de Paquetá vendo aquilo. O que acontece, deputado? Nós, pescadores, nós já conhecemos toda a problemática, a sociedade, parte dos técnicos, os acadêmicos, as pessoas aqui envolvidas já conhecem toda a problemática. Nós temos, sim, uma solução para isso tudo. Nós temos uma solução, que seja que o senhor possa nos ajudar em ratificar as leis que já são vigentes e melhorar ela para punir ou para evitar que isso que vem ocorrendo na Baía de Guanabara aconteça. Eu não sei se meu tempo está acabando, já está no final, então eu vou concluir. Nós temos algumas coisas que são entraves, além disso, da omissão. Eu falo aqui que tem alguns entes públicos aqui, servidores públicos, eu vou alertar, omissão é crime, mas que se tratando em entes públicos, prevaricação também é crime. A Associação Homens do Mar, juntamente com os outros companheiros, vamos começar a acionar na Justiça. Já denunciamos, vamos acionar na Justiça. Todas essas entidades, poder público, que se omite a isso aqui, que é bem visível. Não precisava a gente vir aqui mostrar isso, que é bem claro, mas nós viemos aqui fazendo essa sugestão. A sociedade carioca, a sociedade brasileira não vai gostar que isso aconteça mais. Nós temos casos de vazamentos, descarte de chorume cru no lixão de Gramacho, nós temos casos que já estão acionados na Justiça, nós temos casos de vazamentos de lixorumes também nos lixão de Caxias, de Alcântara, nós temos casos de solda, pinturas de navio nos estaleiros da Baía de Guanabara, posso citar bancários, e ali próximo a Mocanguê e Niterói. Nós temos casos de tudo que é tipo de crime, tudo devidamente documentado. O órgão que licencia isso tudo deveria fiscalizar. É uma obrigação. E os órgãos também que não fiscalizam deveriam colaborar conosco e denunciar ou somar nessa luta. Eu falo, para terminar, dizer uma coisa, deputado, a pesca hoje está bem organizada, nós hoje não precisamos de interlocutores, não queremos interlocutores, a pesca está aqui presente, parte dela não está, mas está acompanhando aqui, estamos devidamente autorizados por essas entidades que não pôde comparecer. Nós estamos fugindo de pescadores de pé enxuto, por favor, vocês procurem identificar esses pescadores
E também fugindo também de falsos ambientalistas que têm projetos de gaveta guardado, esperando um problema acontecer para entrar com esses projetos. Nosso projeto é que a lei brasileira seja contemplada, nós sejamos comprados pela lei vigente. E uma coisa, um repúdio, para terminar, uma questão de repúdio. Eu acho que questões como Lei de Segurança Nacional, questão como suspensão de segurança, que são uma ferramenta utilizada na época da ditadura militar, não poderia ser utilizada para nós. Então, temos casos no Brasil de pescadores sofrendo com essas artimanhas, essas medidas que eram usadas na época da ditadura militar. E falar para vocês que a pesca está viva, a Baía de Guanabara está viva, e nós vamos resistir, até o último pescador. Uma frase que eu escutei, que é muito simbólica para nós, que eu escutei isso na Bolívia, na última viagem que eu fiz, que o capital, a indústria, são tudo interligado. Eles são donos dos relógios, mas nós, pescadores, nós temos o tempo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Estava previsto aqui de vir na sequência dos pescadores, mas acho que o senhor... É Davi ou David? Davi Gonçalves está com uma restrição de tempo. Então, vou passar para ele e volto para vocês, pode ser? Então, senhor Davi Gonçalves, estamos trabalhando aí com uma referência de 10 minutos. Quando tiver 8 minutos, eu aviso. Tá bom? Alô. Tá só registrar que a Petrobras foi convidada mais uma vez e informou que não poderia se fazer presente, nem enviar representante. E o senhor José Alexandre Maximino, do Ministério Público Estadual, que tem participado das nossas audiências, hoje justificou também a sua impossibilidade de estar presente. Bom, tá valendo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Preparei aqui uma meia-culpa, porque eu estudei, na verdade, não a Baía de Guanabara na sua completude, se é que alguém consegue estudar a Baía de Guanabara na sua completude, né? Porque para estudar a Baía de Guanabara na sua completude, vai ter que estudar a história do Brasil na sua completude, mais ou menos esse é o desafio. Mas eu fiz um estudo pontual sobre uma parte da Baía de Guanabara, especificamente a movimentação política dos pescadores, né? E estava vindo para cá preparando, pensando, bom, vou explicar que isso já tem muito tempo, terminou em 2010, né, em pesquisa, né, defendi em 2012 uma tese de doutorado sobre isso, mas ouvindo agora Alexandre Anderson e ouvindo o Breno, eu percebi que está valendo, eu estou podendo falar exatamente das mesmas coisas porque os problemas se conservam, infelizmente. Bom, em segundo lugar, eu queria pensar assim, no lugar que eu falo, né? Eu hoje em dia sou professor de Sociologia da UERJ, não trabalho mais propriamente com a temática, no entanto, como eu falei, eu trabalhei, pensei muito sobre ela, pensei pelo menos 5 anos, por 5 anos da minha vida sobre ela, fiz inúmeras entrevistas com figuras e líderes importantes da pesca, dentre os quais o próprio Alexandre Anderson, que acabou de falar. Mas o lugar é de uma análise mesmo, para a gente pensar um pouco essa figura da pesca na Baía de Guanabara, né? O Alexandre já trouxe alguns pontos importantes. Primeiro é o histórico, né? Um histórico que, mais uma vez, se confunde com a história da pesca no Brasil. Só para dar uma contextualização. É um lugar fundamental para se pensar em termos históricos a pesca no Brasil. Não só pelos pescadores que já existiam, né, como pelos pescadores que vêm com as correntes migratórias, como pelos portugueses, pelos espanhóis, que vão morar na Ponta do Caju, que vão para a Ilha do Governador e que reformulam, de certa maneira, as técnicas de pesca no Brasil. Então, a Baía de Guanabara tem uma importância histórica fundamental. Existe uma outra questão, que é quem são esses pescadores, né? Isso que o Alexandre Anderson acabou de falar, chamou de pescador de pé enxuto, né? Esse é um problema, né? E esse é um problema que qualquer grupo, né, qualquer audiência, qualquer coletivo vai ter que se relacionar. Quem são esses pescadores?
É completamente diferente pensar os pescadores da Baía de Guanabara de se pensar pescadores em áreas que são relativamente fechadas, ambientalmente falando mesmo, geograficamente falando, mais isoladas. O caso dos pescadores da Baía de Guanabara é, digamos, no mínimo, complexo, né? Só para dar uma ideia, existem pesquisas que surgiram e começam a ser feitas, isso que é interessante, né? Paradoxo. As pesquisas começam a ser feitas exatamente na grande derrocada da pesca, que é nos anos 2000, final dos anos 90, anos 2000, aí começa a fazer pesquisa. Tem pesquisas que se falam em 3.000 pescadores, tem pesquisas que se falam em 22.600 pescadores. Isso em 2010. Estou remetendo mais uma vez a 2010. Então, quem são esses pescadores? Quais são os critérios para se pensar? Claro que não serão os critérios externos, não sou eu, e imagino que nem os senhores vão dizer exatamente quem são os pescadores. Quem vai saber melhor quem são os pescadores serão os próprios pescadores, evidentemente. Como se trabalhar isso? Infelizmente, também não sei. O que sei é que eu acho muito sintomático que quando chega o Comperj, né, com toda a sua força de impacto, mas não só de impacto, de esperanças, porque também movimentaram esperanças, né? Uma delas que surge dentro do campo da pesca enfim, nós vamos conseguir fazer um censo da pesca. A gente vai conseguir entender quem são esses pescadores. A gente não sabe. Repito, a gente sabe, eu conheço pescadores efetivos na Baía de Guanabara, mas o grande contingente é uma complicação. Uma outra questão que eu queria trazer, né, e o Alexandre Anderson citou um pouco o caso da Almar, do Sindipesca, é o quanto a idiosincrasia, a importância da Baía de Guanabara para a pesca não se dá só no aspecto propriamente pesqueiro, mas político também. Particularmente o setor da pesca no Brasil tem um histórico, digamos, eu vou usar a expressão apolítica, mas é um setor que foi tradicionalmente tutelado, né? Desde as colônias de pesca, com a Marinha do Brasil, 1912, início do século XX, e assim vai. E nesse processo, houve tentativas de modernização de uma pesca que, no entanto, mais uma vez, durante todo o século XX, os pescadores artesanais foram se tornando cada vez mais pescadores residuais. Então, repetindo, desconhecidos ou pouco conhecidos do público em geral e cada vez mais considerados residuais para as políticas públicas. E, em termos políticos, quem é que vai fazer, durante esse século inteiro, a representação política deles? Exatamente as colônias, que são, no mínimo, instituições, digamos, ambíguas, ou instituições que são uma espécie de braço do Estado, né? Representam o Estado e, ao mesmo tempo, representam politicamente os pescadores, como em audiências como essas aqui, etc. Então, assim, os anos 2000 foram fundamentais para a estruturação dos pescadores, por quê? Primeiro, começou a pulular a associação de pescador. Não só a Almar, temos várias outras, a Ampovep, Pesca, Itapesca, inúmeras associações que, se as associações têm uma perspectiva, a princípio, localista, né? Uma colônia, ela pode falar por muitas comunidades. Uma associação, ela, normalmente, tanto que são muito comuns as associações de pesca e moradores. As associações pululam nos anos 2000, e dentre as quais esse movimento, Ampovep, a Almar e etc., que é um movimento que vai recrudescer, realimentar, esquentar a movimentação política da pesca, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, né? Se torna um elemento paradigmático dessa mudança. Então, eu só queria voltar para uma outra questão, que é o seguinte, mas isso tudo se dá dentro de uma discussão ambiental, né? A categoria do meio ambiente se torna a categoria principal. Não é à toa que os pescadores estão, né, lutando e se mostrando como eles são representantes dessa boa saúde ambiental da pesca. A primeira questão que eu queria trazer para se pensar os pescadores
é também se pensar o setor pesqueiro em si. O setor pesqueiro é mais do que o setor ambiental. 8 minutos. Isso eu acho que é uma questão importante. E, repito, essa é a minha perspectiva, não estou falando do meu lugar, que se tenta ser mais ou menos objetivo, mas é pensar o setor pesqueiro. Quer dizer, e dentro do setor pesqueiro, os pescadores tradicionais, que, claro, que são ligados ao campo ambiental, mas que também precisam ser pensados a partir do campo econômico, de desenvolvimento deles mesmos, né? Uma outra questão que eu acho que é importante para se pensar a Baía de Guanabara é a gente sair só do campo da Baía de Guanabara e pensar como a Baía de Guanabara é vista para fora, né? Só para dar uma pesquisa importante, no ano de 2000, logo após o vazamento, o ISER fez uma pesquisa de percepção da população do Rio de Janeiro, e a pesquisa foi a seguinte: vocês acham que quem depende da Baía de Guanabara mudou completamente a vida a partir dos anos 2000, né, a partir desse derramamento? E 90 e tantos % diz que não, que a Baía de Guanabara já estava derrocada, há uma decadência da vida social, de trabalho na Baía de Guanabara, o que a gente sabe que é um mito, né? Essa audiência é uma comprovação disso. A fala dos pescadores é uma comprovação disso. Mas como se pensar sair, né, buscar outros apoios que não apenas do campo interno que trava, que pensa a Baía de Guanabara? Então, acho que isso é uma questão importante, porque o Breno citou, eu cheguei agora no final, mas citou rapidamente a ideia da Baía que morre, né? E é essa a ideia. O imaginário social é esse. E o imaginário social não é só dos líderes, não, mas o imaginário social que está difundido. Como se trabalhar esse imaginário social? Como se pensar isso, né? Como se pensar, por exemplo, a ideia de vocação para a Baía de Guanabara? A Baía de Guanabara tem quais vocações? Eu estou trazendo a ideia de vocação, mas vocação é lutada, né? O que eu acho interessante é que os pescadores surgem como força política exatamente quando há um declínio absurdo das possibilidades de pesca, né? Então, assim, esse foi um pouco o meu trabalho, e eu acompanhei, de certa maneira, a construção do Sindipeste, a construção, a formação dessas associações, né? E trazendo, só para finalizar, né, mais uma vez, se pensar o campo externo, né, como se pensar o imaginário da Baía de Guanabara, que é pensada como suja, impura, poluída, perdida, né, e é pensada pela gente, pelos líderes, né? O pescador artesanal é considerado um ator residual. Ele é um ator, entre aspas, que não era para estar lá. Isso não é a minha perspectiva, mas é uma perspectiva que eu digo do imaginário coletivo, né? Como se retrabalhar isso? Talvez seja exatamente, aí eu estou pensando sociologicamente, como é pela imagem do pescador que talvez a gente possa mudar essa concepção de uma baía morta, perdida, completamente precarizada, que vai servir para outras vocações, né? Estou pensando quase como um marketing político, mas como a figura do pescador, além da questão propriamente biológica, para uma questão social, ele representa, se ele ganha visibilidade, essa outra possibilidade, ou outras possibilidades da Baía. Porque, só para dar mais um exemplo sobre esse campo ambiental, né, como se perde isso, é muito interessante que o mercado de peixe, né, estou próximo dos 40 anos, imagino que boa parte das pessoas lembrem do mercado de peixe da Praça 15, ele foi o último reduto visual que se tinha sobre pesca na Baía de Guanabara. As pessoas viam que existia pesca, existia ator de pesca, né? E, hoje em dia, cada vez mais invisibilizado. Nesse sentido, o trabalho, tanto da UMAR, quanto dessas outras associações parceiras, foi fundamental para se chamar uma atenção que ainda é pequena, a verdade é essa,
e que talvez esse seja um momento interessante, mas se chamar a atenção para essa figura, para esse ator que se tornou residual durante todo o século XX para a Baía de Guanabara, que é o pescador artesanal. Especialmente o Rafael e o Alexandre. Obrigado, senhor Davi. Agora voltar a palavra para os pescadores, chamando o senhor Maicon Alexandre. Passar o vídeo agora? Então vamos passar o vídeo aí que os pescadores trouxeram. O Alexandre deu uma saída. Ele vai querer comentar o vídeo, mas ele já viu, né? A gente... Doutor, Rafael e o outro é... Então, Maicon, pode né? falar agora? Maicon está lá fora também? Ah, eu sei com o Maicon. Desculpa, Maicon. Então, vamos lá. Maicon Alexandre, representante do Sindipesca, do Rio de Janeiro. Por favor, leva o microfone ali para ele, gente. Você prefere passar o vídeo antes? Então, vamos passar o vídeo antes. Registrar aqui também a presença conosco do senhor Yoshiharu Saito, representante da Cefap, Baía de Guanabara. Chamar aqui o apoio técnico aqui para poder transmitir o vídeo. No computador está aparecendo? Então está desconectado aí o cabo, né? É verdade. Se clicar ali embaixo ali. Às vezes é aquela tela espelhada. Quer passar um vídeo, mas não está aparecendo. Ah, muito bem. Só me chama aí. Obrigada. Isso é fuligens da lixadeira, fuligens de aço, fuligens que contém tinta. Isso aí é um fragante, isso ocorre todo dia. São vários estaleiros que tem na Baía de Guanabara, esse é um deles, é o estaleiro da IESA. São vários estaleiros que tem na Baía de Guanabara, são vários. São vários estaleiros que tem na Baía de Guanabara, esse é um deles. Esse aqui é o da IESA, aqui localizado na Ilha do Governador, onde causa poluição constante. Você pode observar aqui, isso aí tem tintas, material gráfico.
flagrante ali um trabalhador pintando, e agora ele está observando o outro ali. Barreira solta. Material. Nós pegamos cotidianamente isso. Eu não sei se... Aqui, ó. Material óleo. Aqui é graxa. Óleo. Ali é material de minério. Vestígio de minério. Tecido ácido, tinta, óleo. Isso é constante. 24 horas. Papel de Guanabara. Inclusive, isso aqui não tem nada. Óleo do vento, passa por baixo. Tem uma barreira ali solta. Vamos lá ver aquela barreira solta ali. Então, ao todo no Baía de Guanabara tem por volta de 20 estaleiros fazendo essa atividade. Na maioria deles, eu acho que quase a totalidade é voltada para a indústria do petróleo. Você pode perceber aqui que são rebocadores. É um navio com propeller de dianteiro de proas, é um navio de manobra, deve ser um navio de óleo, para transporte de material óleo, petróleo. Pela vertente que tem propeller de antena. Isso não é ter nada. Tudo isso é proibido na forma da lei, isso não poderia estar acontecendo. Mas não há fiscalização. Eles em si não há. E na verdade quem encomenda esse tipo desses navios é uma das maiores, é a maior estatal brasileira. O poder do capital nos verifica. Isso aí não tem nada. Qualquer mudança de maré ou vento, esse material todo, ele sai. E o que está passando embaixo? Aqui. Olha o museu. Uma defesa aberta aqui, ó. Cadê a fiscalização? Todo o comando está passando. Aqui, ó. Então, o estaleiro também está na... Não sei se já é uma demonstração da falta de responsabilidade, está sendo investigado pela Operação Lava Jato, IESA. Também. Ambulância. A poluição não é uma festa, mas aquele material particulado não investe. Havia a brincadeira. Eu não poderia estar feito dessa forma. Bom dia a todos. Meu nome é Maicon. Sou diretor do Sindipesca RJ. E queria agradecer a presença de todos, principalmente dos pescadores artesanais. Estava até com saudade de ver tantas lideranças juntos. E isso é um caso que acontece dia e noite. Isso não é segredo mais para a OMAR, para o Sindipesca e para os órgãos competentes. Eles cobram da gente. E a lei só vale para pobre e para negros. Na hora de vocês fiscalizarem essas empresas, vocês não fiscalizam. Mas se o pescador pegar e jogar uma cuia de óleo no mar, o pescador é preso. E essas indústrias fazendo, bagunçando, acabando com a Baía de Guanabara, os órgãos não estão nem aí. Eu vi uma reportagem numa ONG sobre o boto cinza, que é um símbolo da bandeira do Rio de Janeiro. E tinham centenas de botos cinza e hoje está em extinção. Está contaminado com boto cinza, com metais pesados. Isso me assusta, porque o boto cinza se alimenta de camarão e polvos, curvina e tanhota. Se eles se alimentam desses peixes, então os peixes estão contaminados. E nenhum biólogo dá um resultado disso positivo ou negativo. Então, a sociedade do Rio de Janeiro estão comendo, sim, peixes contaminados. E por metais pesados, que pode até provocar câncer. Isso é muito perigoso. E, ao longo dos tempos, em 2000, foi derramado 1,5 milhão de litros de óleo bruto na Baía de Guanabara. Tentaram acabar com a pesca, mas a mãe natureza e o poder da Baía de Guanabara de renovação de água está lá viva, não está morta. Quando chegou em 2005, 2006, começou
a Petrobras começar a invadir nossas áreas de exclusão de pesca, tomar nossas áreas. E, ao chegar perto dos terminais e dos navios, a gente é recebido a tiros. E até o Flávio e o chefe da APA, o Maurício atual, passaram também por essa discriminação. O Maurício recebeu uma denúncia que estava tendo derramamento de óleo na Baía de Guanabara, o chefe da APA de Guamipimirim. Ele pegou, foi lá, as embarcações foram para cima dele, não reconheceu ele e quase atirou nele. Se faz isso com o Maurício, que é o chefe da APA, imagina com os pescadores. O Flávio também passou pela mesma situação. Então, eu vejo a má-fé desde 2000, tentando tirar a gente de dentro da água. Se há má-fé de tirar a gente de dentro da água, não vai conseguir, porque a Bahia está limpa, a Mãe Natureza está protegendo a gente. Enquanto tiver a Mãe Natureza protegendo a gente, tiver um pescador, uma pescadora artesanal, dependendo da pesca, a gente vai lutar até o final. E há 3 meses atrás, mais um pescador sumiu na Baía de Guanabara. Achou os barcos, rede e isopor. E o corpo dele não apareceu. Eu não estou querendo dizer que foi mais uns atores, igual aconteceram da outra vez. Mas nunca aconteceu isso na Baía de Guanabara, um pescador desaparecer. Ainda mais um pescador, que eu pesco desde 12 anos de idade, ele já pescava. Ele tem mais ou menos 25 anos de pesca para lá. Ele conhece a Baía de Guanabara na palma da mão dele. Isso é muito estranho. Eu não sei como fazer para resolver esse problema, peço ajuda a vocês, mas essa é a discriminação que a gente está sofrendo na Baía de Guanabara. E sobre a questão do lixão, que eu estou acompanhando junto com o Jusilei, presidente da colônia de Caxias, que tem até um vídeo ali que eu acho que eu vou pedir até para apresentar, o Jusilei apresentar, estão derramando litros de chorumes dia e noite, contaminando manguezais, rios e mares. E, além disso, o lixão de Gramacho é um dos maiores lixão da América Latina. Estão jogando lixo clandestinos, continuam, e o chorume está lá a céu aberto e ninguém toma uma providência. Nós entramos com a denúncia, mas continua contaminando. E sobre também, quando a gente larga a nossa rede ali perto do Boqueirão, a gente está sofrendo também discriminação. Temos tem barco furado de balas, temos pescador que foi baleado. Quando a gente larga a nossa rede, ela casseia. Então, conforme foi feito o espia ali, mudou um pouco o fluxo da água. Então, ela chega perto da área proibida. Ao chegar perto da área proibida, eles já vêm já atirando e perguntando, não, a gente não é bandido, a gente é trabalhador, a gente é pescador, a gente tem que ser tratado como gente, a gente está sendo tratado como animal e bandido. E fora, com a falta do pescado, está aumentando muito a criminalidade na comunidade pesqueira. Antigamente, os adolescentes, na faixa de 12 anos para cima, já estavam ajudando os pais na pesca, fazendo uma rede, costurando, até indo pescar. Com a falta do pescado, está ficando mente vazia nos adolescentes. Com o aumento da criminalidade, que é o dinheiro que é fácil, a venda de drogas e roubos, com a falta do pescado, então estão caindo para a criminalidade. Então, é uma preocupação muito grande também com os adolescentes, que hoje não vai ser mais pescador, pela falta do pescado, por causa do petróleo. Então, gostaria só de registrar isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Maicon. Agora, passar a palavra para o senhor Flávio Lontro, representante da Associação dos Caranguejos Pescadores e Amigos de Tambê, Acapesca. Bom dia a todos. Bom dia. Eu também queria agradecer ao deputado pelo convite, agradecer a Carlinha também
pela atenção. E assim, e agradecer também aos companheiros que me antecederam, porque cortaram bastante do meu trabalho de falar aqui. A gente da Capesca, que também faz parte do Conselho da APA Guapimirim e da Zé Guanabara, vinha já há bastante tempo acompanhando todo esse processo. A gente teve a oportunidade de, em 2010, participar do Festival Manguezais do Brasil, lá em São Luís, no Maranhão, e de lá para cá eu tenho me dedicado mais às questões de legislação de pesca. Me senti à vontade para tomar essa decisão e até orientado pelo meu guru aqui, o Breno, porque a Baía de Guanabara já estava muito bem representada aqui pelo Alexandre e pelo Maicon, pelo Omar e assim de pesca, de formas que eu tive essa oportunidade, a Capesca teve a oportunidade também de ingressar, de se associar à CONFREM, que é a Comissão Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeira e Marinha, e, mais recentemente, ao CNPCT, que é a Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, que está inserido diretamente no Ministério do Meio Ambiente. A gente precisava de fazer isso porque não bastava só lutar no enfrentamento na Baía de Guanabara se a gente não buscasse um respaldo legal. E aí a briga, a luta continua em Brasília, já agora no extinto Ministério da Pesca, e você vai dar uma piorada agora que foi para o mapa, né, porque lá é mais complicado. A gente brigar com a bancada ruralista sempre foi mais complicado, foi assim no passado. Eles são muito fortes e, independente se a pesca é artesanal ou se é industrial, nunca vai sobrar nada para a pesca. Mas era uma coisa que tinha que ser feita, a gente tinha que ajudar a rever algumas leis de pesca, enfim. E hoje a gente tem uma oportunidade boa de tratar isso diretamente na Sexta Vara do Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República. A gente vem forte nisso lá. A gente tem o apoio da doutora Débora Duprá. Ela é uma pessoa voltada para o social. E a gente vem reivindicando todas as participações que nos é merecida, até pela Convenção 69 da OIT. De formas que a gente vem participando, e acredito até que com esse novo modelo que o Brasil vem adotando, muito a contragosto, mas, enfim, é o que a lei manda e todos têm que obedecer, inclusive o governo. E aí a gente vem tendo a oportunidade de participar mais na questão de gestão e discussão sobre legislação de pesca. Eu queria, Carlinha, se possível, que você colocasse aquele mapa. Eu tenho a oportunidade de ser o mais breve possível, porque a companheirada aqui já falou a parte conflituosa. Está meio claro, mas eu acho que vai dar para todo mundo entender. Isso aí, como todo mundo pode ver, é o mapa da Baía de Guanabara. E aí, depois de muito conversar, a gente vem conversando sobre isso já há bastante tempo, até com o próprio Breno, a gente conversou muito lá em Belém do Pará, numa reunião que nós tivemos lá, vem conversando com alguns outros amigos que existem no ICMBio, que são gestores de unidade de conservação e que vêm desenvolvendo um trabalho muito importante, muito voltado para o social, e para a geração de renda das comunidades, é uma coisa que eu particularmente gosto, e gosto principalmente de ajudar a resolver a questão de conflitos, porque eu gosto de uma confusãozinha, e me dedico bastante a esse assunto. E depois de muito pensar com vários companheiros do resto do Brasil, uma das soluções que a gente encontrou para poder tentar diminuir essa parte do conflito da Baía de Guanabara e tentar minimizar também os problemas que a indústria offshore faz acontecer nessa nossa galinha dos ovos de ouro, foi pensar
em possivelmente ampliar a área da APA Guapimirim, e aí é onde, não sei se os senhores conseguem ver a linha reta, aí onde está o cursor, é o limite da área da APA, é dali para a parte direita, e o que a gente propõe é a ampliação da unidade dessa parte lá, seguindo na parte toda, em todo o litoral de Mauá, preservando os mangues de Duque de Caxias, que estão desprotegidos de qualquer unidade, chegando ali naquele cantinho ali atrás da Ilha do Governador, onde é o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que já existe uma proposta aí de aterramento dessa área para ampliação das pistas de pouso e decolagem do aeroporto, proposta pela Infraero, assim como contornando lá a parte do Boqueirão. Existe também já uma outra proposta de fazer novo fundeadouro de navio em toda essa outra parte ali, entre a Ilha do Boqueirão e Mauá, e que é onde a gente sabe que também é uma área boa de criação de camarão, que traz, na verdade, todas as espécies que vêm desovar na Baía de Guanabara. As espécies vêm desovar aqui por uma série de situações, mas uma delas é que uma área estuarina e que existe a reprodução de bastante camarão, tanto naquela parte quanto na parte lá onde se fez o novo cais da Petrobras na Praia da Brisa, que também é um criador bode de camarão. As espécies vêm porque tem comida para comer. Se não tiver comida para comer, ninguém vai em lugar nenhum. Então, a gente fez essa proposta no Conselho da APA Guapimirim e ESEC Guanabara, de ali vir esticando, chegar ali até o Gradim e contornando lá até aquela parte daquele rio, que eu não me lembro o nome agora, mas é onde é o Piscinão de São Gonçalo, e abranger mais uma partezinha de mangue ali, da parte do São Gonçalo, e lá atrás também, onde está bastante preservado, mas está fora da unidade da APA Guapimirim, e tentar abranger aquele pedaço lá também, que tem no Focinho do Porco, para quem não conhece, lá no finzinho de São Gonçalo, lá na ponta da APA Guapimirim, lá, Carlinha. Não, em cima. Mais para a esquerda, por favor. Ali tem uma área que é falha na APA Guapimirim, e que existe, eu vi uma proposta, um pedido por escrito, de solicitação daquela área para mais um estaleiro, em Brasília. E aí a gente fica pensando, aí, até para reforçar o que a companheirada diz, do que vai sobrar para a gente trabalhar. Eu não vejo outra alternativa para a gente, além da organização e das conversas que a gente vem tendo, todo mundo dentro dos seus limites, naturalmente, porque as agendas são muito, muito fortes, e é uma coisa que a gente vem amadurecendo, vem conversando, ainda é preciso muitas outras conversas para que a gente consiga fazer essa provável extensão da APA Guapimirim, porque a gente, além de resguardar os territórios de pesca, é interessante aí que a gente possa também ajudar nessa fiscalização, nesses problemas todos que os senhores acabaram de ver no vídeo, que o Pelé, que o Michael Alexandre falou ainda agora. Isso acontece, isso é fato, isso é uma coisa que, por mais que não se queira, ninguém pode se furtar a reconhecer que essas coisas acontecem. E essa, na verdade, é uma proposta, e aí eu espero até contar com o apoio da Casa, da Alerj, através do deputado Flávio, que nos apoie nessa proposta de expansão da APA Guapimirim, para que a gente possa definitivamente garantir esse fundo da Baía da Guanabara como território pesqueiro e também ajudar a preservar mais um pedacinho, alguns pedaços de mangue que são também muito importantes e que até então não estavam previstos de proteção. A gente precisa, deputado, nesse momento, de toda a força possível, porque precisamos levar todo esse conhecimento e essa proposta para as comunidades do entorno da Baía do Guanabara, porque todos têm que conhecer isso, saber dos prós e dos contras de ter essa proposta da expansão da APA Guapimirim, ou possivelmente da criação de uma nova unidade, e aí a gente não sabe bem qual ainda, estamos conversando lá no Conselho da APA,
E aí também temos que ouvir todas as comunidades que estão nesse entorno para ver o que seria melhor para todo mundo nesse caso. É preciso que as comunidades entendam que a gente precisa... Esse é um trabalho que é chato, é enjoado, lida diretamente com interesses de poderosos, grandes empreendedores, mas que é preciso uma união nesse primeiro momento, e é preciso que a gente leve para essas comunidades todo o conhecimento do que vai ser isso, do que a gente pretende com isso, para que definitivamente a gente consiga, no mínimo, garantir aquela nossa área de produção. Na verdade, é isso, a proposta é essa, porque um monte de coisa que eu ia falar já foi dita aqui, então, esse é o reforço principal, na verdade, era o carro-chefe, era a bandeira que eu ia levantar aqui na casa, para que isso definitivamente aconteça. Muito obrigado. Obrigado. Vou chamar aqui agora a pesquisadora Carla Ramoa para fazer uso da palavra. A gente está usando aqui um caminho, até se alguém tiver um problema de horário que nos avise, mas a gente está ouvindo primeiro as representações da sociedade para depois passar para os órgãos públicos que têm tarefas de licenciamento, de gestão, para poder ouvir as questões que estão sendo colocadas pela sociedade, tá bom? Mas se alguém tiver algum problema, alguma restrição de horário que precisa sair com antecedência, nos avise que aí a gente organiza aqui. Então, nós vamos concluir, né, as representações da sociedade, passar por uma primeira rodada aí dos representantes dos órgãos públicos, abrir para algumas intervenções e depois partir para um fechamento. Então, Carla Ramoa. Bom dia, meu nome é Carla, sou geógrafa. Atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ e faço parte da Comissão Especial da Baía de Guanabara. Vim apresentar o produto da minha dissertação de mestrado, que foi realizada entre 2009 e 2010. Né? A minha pesquisa foi... Eu não vou tentar não me alongar muito aqui, vou tentar entrar direto ao assunto. Vai ser um pouco difícil, mas tem certas coisas que são importantes de falar, né? A contextualização de por que eu comecei a fazer esse trabalho. É uma pesquisa de cartografia social. Meu estudo de caso foi com os pescadores artesanais da Baía de Guanabara. A motivação é que, durante cerca de 10 anos, eu desenvolvi um trabalho com cartografia convencional, né? E durante esse trabalho, eu me questionava com o tempo, fui me questionando de por que esses mapas consideravam os espaços como espaços socialmente vazios, o ambiente como recursos, e os mapas de sensibilidade ambiental consideravam apenas os aspectos físicos das praias, dos manguezais, sem considerar a opinião e a sensibilidade dos moradores, né, desses lugares. Então, essa era uma questão que eu tinha. Então, por isso, eu resolvi desenvolver esse trabalho, que teve como objetivo a realização desse mapeamento participativo, baseado no conhecimento dos pescadores da Baía de Guanabara, e esse conhecimento revelaria o posicionamento de seu discurso, normalmente oculto, diante de um discurso de grupos hegemônicos, né? Então, o objetivo desse trabalho era dar visibilidade e dar voz aos pescadores artesanais da Baía de Guanabara através da cartografia. A gente vem discutindo aqui durante várias audiências, e já não é mais novidade para ninguém. A gente sabe que o histórico de ocupação da Baía de Guanabara, de degradação, indica que essa ocupação é a causadora dos principais problemas ambientais, mas nós sabemos que não é verdade. Na verdade, o grande culpado dessa degradação da Baía de Guanabara é o histórico de ocupação urbano-industrial e degradante que a gente vê desde a época colonial até hoje, que só vem mudando de nome, mas é o mesmo processo de ocupação. E a Baía de Guanabara, a partir da década de 80, devido a esse histórico de degradação, vem, através da discussão de ambientalistas, vem ganhando proteção através da legislação. Então, a partir da década de 80,
devido à luta de ambientalistas da época, foi criada a Apaguapimirim, como nós falamos aqui. A Baía de Guanabara, desde a década de 90, ela é considerada uma área de relevante interesse ecológico. E aí, outras medidas que nós conhecemos, como a criação a assinatura do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, a criação do Conselho Gestor, o plano diretor, em 2005, da Bacia da Baía de Guanabara, e, em 2006, a criação da Estação Ecológica, que fica dentro da Apaguapimirim. E, além disso, além de toda essa proteção ambiental que a Baía de Guanabara tem, né, quer dizer, deveria ter, as faixas marginais, as áreas no entorno da Baía de Guanabara, principalmente os manguezais, em toda a sua extensão, elas são áreas de preservação permanente, e cujas áreas não são respeitadas como tais, né? E, além de toda essa proteção, todo esse entendimento da Baía de Guanabara como uma área de relevante interesse ecológico, ela é o espaço de conflitos, é o espaço vivido, é o território e terra tradicionalmente ocupada dos pescadores da Baía de Guanabara. Esse termo, terra tradicionalmente ocupada, ela foi cunhada desde a Constituição de 1988, que reconhecia as terras indígenas como terras tradicionalmente ocupadas. Os pescadores artesanais, nessa época, ainda não eram reconhecidos como comunidades tradicionais, né? Na verdade, a Constituição de 88 ela entende o pescador como trabalhador, que tem direito à seguridade social, mas não era reconhecido ainda como parte de comunidades tradicionais. E outras legislações que resguardam esse direito do pescador como comunidade tradicional. A partir da Convenção 69, como o Flávio citou, que foi de 1989, que só foi aprovado no Brasil em 2002, passa a reconhecer a pesca como prática tradicional, mas o pescador artesanal ainda não é reconhecido como comunidade tradicional. O antropólogo Alfredo Wagner, não sei se vocês já ouviram falar, que ele coordena um projeto da nova cartografia social da Amazônia. Ele tem um projeto de, através de cartografias sociais, dar visibilidade aos territórios de grupos indígenas, quilombolas, e, com essas cartografias, dar voz a esses atores e, através desse material, se possível, né, e teve casos de sucesso, que haja um reconhecimento desse território por parte do Estado, né? Segundo Alfredo Wagner, é impossível separar o seringueiro da árvore, a quebradeira não se separa da palmeira, quebradeira de coco, o índio não se separa da floresta e não se separa pescador dos recursos hídricos. Apesar do termo terras tradicionalmente ocupadas se referir à terra, a gente pode considerar, em relação a pescador, que o recurso hídrico também entra nessa categoria de terras tradicionalmente ocupadas. Aqui, dá para ver? No mesmo trabalho do Alfredo Wagner, ele mostra alguns exemplos de reconhecimento jurídicos das diferentes modalidades de apropriação das denominadas terras tradicionalmente ocupadas. Então, em relação aos pescadores, não sei se vocês conseguem ver na 1, 2, 3, 4, quinta linha, ele dá o exemplo de 2 reservas extrativistas criadas em 92 e 97. Essa de 97 é a Resex de Arraial do Cabo. E essa de 92 é uma Resex, que não estou me recordando agora o nome, do Sul. O trabalho de cartografia social no Brasil, ele começou a ser feito no início dos anos 90, mas já era uma prática mundial, já havia sendo feita em comunidades tradicionais dos esquimós no Canadá, de indígenas da Austrália, da Malásia. Mas, no Brasil, a gente vê registros de 1990, da década de 1990. O pesquisador Henri Axelrad, ele fez um levantamento dessas cartografias no Brasil e ele
o grupo de pesquisas dele detectou que de 1990 a 2007, 56% das cartografias sociais realizadas no Brasil foram para a delimitação do território e identificação de territorialidades identitárias. Eu não citei aqui, mas a Convenção 69 ela reconhece a autoidentificação das comunidades. Então, o pescador artesanal ele se reconhece como comunidade tradicional. Aqui eu mostro esse exemplo aqui que um tribunal reconheceu os mapas comunitários como documentos legais na Malásia, numa comunidade chamada Sarawak, na Malásia. E ali ao lado eu estou mostrando uma foto do Alfredo Wagner, junto com uma comunidade do Paraná, no Rio Japuari-Peri, onde foi criada uma instrução normativa... 2 minutos? Uma instrução normativa para regulamentar a área de pesca dos pescadores. Então, por que eu estou falando isso tudo? Tem a ver com a proposta que eu vou apresentar no final. Né? Esse trabalho que eu fiz, realizei em 5 comunidades da Baía de Guanabara, com a ajuda dos próprios pescadores. Eu tive sorte de conhecê-los no momento que eles estavam se organizando para se unir frente ao conflito que eles estavam enfrentando e enfrentam até hoje, devido às diversas injustiças socioambientais que ocorrem não só no espelho d'água da Baía de Guanabara, mas, inclusive, na área da sua bacia. Né? E nessas visitas, nessas oficinas, nós fizemos 7 mapas mentais. Nós não usamos nem a carta náutica, nenhum material cartográfico hegemônico. Nós fizemos mapas mentais onde eles puderam ali mostrar o saber local dele, o conhecimento sobre aquela região. E, junto com esses mapas mentais, eu casei com essas informações que já foram apresentadas aqui, que o Alexandre Anderson mostrou o mapa realizado pela APDEMA, mostrando as áreas de influência direta e indireta dos empreendimentos da Petrobras. E, através dessa cartografia, eu pude contabilizar que 44% da Baía de Guanabara é ocupada pela indústria do petróleo. Aqui são as 5 comunidades que foram visitadas, né, na Penha, em Magé, através da Omar, no canal de Magé, ali na Guapimirim. São Gonçalo, visitei 2 associações, Ampovep e Apelga, e na Ilha do Governador, Zumbi e Bancários, comunidade Zumbi e Bancários. Essas foram as oficinas. Esse é um exemplo de mapa mental. Você faz mais uma para mim? Espera aí, esqueci. Desculpa, porque o mapa que eu tenho é um PDF e eu tenho que abrir ele aqui em PDF. Esse foi o resultado do trabalho. Como é que eu faço? Tá. Esse foi o resultado do trabalho. A gente juntou todas as informações das cartografias oficiais, carta náutica, informações de EARIMA que indicavam a área de influência dos empreendimentos, e por cima dessas informações, os pescadores me mostraram onde eles pescavam, quais eram os principais pontos que eles chamam de bom lance, com ocorrência de peixes com maior valor econômico. Não dá para enxergar aqui, porque, como ele está em PDF, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não dá. Mas depois, se alguém tiver interesse em olhar, eu posso disponibilizar esse mapa. Então, os pescadores da Marcop me sinalizaram a dificuldade que eles tinham em pescar Marcop é na Penha ali, né? Aqui.
Marcop me sinalizaram a dificuldade que eles tinham de pescar nas proximidades e que, inclusive, o aeroporto, os sinalizadores do aeroporto dificultavam o transporte deles e como eles não conseguiam pescar aqui, porque não é uma área boa de pesca, eles tinham que contornar a Ilha do Governador e muitas vezes eles não tinham dinheiro para pagar diesel, para colocar combustível nos motores, então eles tinham grande dificuldade de praticar a pesca. Os pescadores de Magé denunciaram a dificuldade de pescar aqui nas proximidades por causa do barulho da operação dos dutos, do barulho da operação dos terminais que estão aqui concentrados, terminais da Petrobras, concentrados entre a Ilha do Governador e Paquetá. E, além do mais, o trabalho dos dutos aquece, aumenta a temperatura da água e afugenta os peixes de melhor qualidade. Então, onde eles pescavam, através desse mapa, a gente pode perceber que eles estão à margem da legislação. E eles não podem estar à margem da legislação. Eles não podem estar na ilegalidade, eles não podem ser impedidos de pescar. Então, a gente tem que pensar em como tornar essas áreas onde eles pescam em áreas de pesca, né? Eu acho que o objetivo desse trabalho é a gente tentar fazer uma virada territorial com a Baía de Guanabara, torná-la de uma área extremamente ocupada, intensamente ocupada e degradada no território de atuação deles. Aqui mostro algumas porcentagens, que foram as porcentagens do cálculo dessas áreas, que indica que 44% da Baía de Guanabara é ocupada pela indústria do petróleo e somente 12%, no mínimo, está livre para a prática espacial da pesca artesanal na Baía de Guanabara. 12%. 12%. Espera aí. Agora tem que voltar para cá. Não sei mexer nisso aqui. Pronto. Esses foram os gráficos feitos com a contabilidade das áreas desenhadas no mapa. Isso aqui são dois mapas feitos, uma com a área de influência direta e outra com a área de influência indireta, e que, com a área de influência indireta, sobravam 22%, e sem a área de influência indireta, sobravam 44%. E as recomendações, a partir desse trabalho, e aproveitando a oportunidade de apresentar, é que possamos pensar em mecanismos para garantir o respeito à legislação e conservar as áreas de preservação permanente em manguezais e no entorno, com o fim de impedir novos aterros e obras. Aproveitar essa cartografia social e essa indicação dos próprios pescadores dos locais de pesca deles para implementar as áreas permanentes de pesca nas áreas em que ainda não existem impedimentos atuais para a pesca. Estudar as localizações das áreas identificadas pelos pescadores como área boa para a pesca, que eles chamam de bom lance, as áreas de currais, as áreas de migração dos pescadores de São Gonçalo, porque eles deixam de pescar originalmente nas áreas dele para buscarem novas áreas de pesca, mais ou menos próximas aos terminais, porque por serem áreas com profundidade um pouco maior e por proporcionarem ali uma concentração de cracas que alimentam os peixes, então ali tem ocorrência de peixes melhores, de pensar e negociar a implementação de unidades de conservação marinha que garanta a permanência da pesca ou área permanente de pesca, ou ainda pensar em uma categoria diferente que conjugue a pesca e outra atividade. Obrigada. Obrigado. Passar agora a palavra para o senhor Alexandre Braga, do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Boa tarde já, não, bom dia ainda, né? A todos. Primeiro, a gente tem que começar fazendo um agradecimento ao Flávio e ao Mulim, lideranças políticas da região leste da Baía de Guanabara, talvez a região mais estressada hidricamente, e vocês tiveram a sensibilidade de trazer essas lideranças de pescadores
que são, como a Carla falou, não existe recurso hídrico sem se falar em pescador. Essa ligação ela está profundamente ligada a todas essas questões que a gente está passando. Então, agradeço a vocês, né, essa sensibilidade, o aprendizado que a gente teve com a apresentação do Breno, da Carla, enfim. E, especialmente, a esse grupo aqui. Gente, nós estamos vivendo um momento simbólico